Boa noite, eu estou muito feliz com a presença de todos vocês e hoje a gente tem um tema tão importante que é protagonista. Mas eu vou começar falando para vocês aqui, eu só preciso ver se a parte do ao vivo tá ok, porque hoje pela primeira vez, além de estar aqui com essa energia de cada um, a gente também está transmitindo pelo YouTube e pelo Instagram. Então eu só queria saber se está tudo ok para a gente poder dar início à nossa palestra. Então vamos lá, vamos começar falando sobre os conteúdos. Então todo mundo sabe nas redes sociais que a gente tem tanto o YouTube, quanto o TikTok, quanto o Facebook, Instagram. Então eu já queria começar essa palestra fazendo uma pergunta para vocês. Quem aqui que tem acesso a essas redes sociais, seja Facebook, seja Instagram, já levanta a mão para eu saber aqui. Certo. Agora, quem de vocês que, além disso, coloca foto, coloca coisas profissionais, coloca algo pessoal ou só coisa de família? Quem aqui coloca? Legal, já vai diminuindo. E quem que coloca também algum produto para vender, mas que ainda não consegue colocar a sua cara? Isso é muito bom saber, porque tem muita gente que ainda tem muita vergonha de colocar a sua cara ali para poder estar vendendo o seu serviço, vendendo o seu produto. Agora, quem aqui já vai lá e coloca a cara mesmo e está vendendo o seu produto, o seu serviço? Quantas? Gente, vocês percebem como vai diminuindo isso? Por isso que eu trouxe esse tema tão importante para vocês, porque eu quero que vocês saiam hoje daqui pelo menos um pouquinho mais com coragem de estar colocando aí essa carinha para valer. Então vamos lá, agora eu vou me apresentar. Eu sou Cláudia Queiroz e eu tenho a missão hoje aqui de ajudar você a conseguir ter mais autoridade na internet, todas as redes sociais. Então, quais são os desafios que a gente encontra? Quais são os principais? Primeiro, quem nunca aqui se comparou com alguém? Nossa, mas aquela pessoa tem uma dicção muito boa. Nossa, mas olha a postura dela. Então é algo que a gente acaba fazendo. Eu já fiz isso e eu consegui superar. A partir do momento que a gente consegue parar de se comparar com os outros, já começa a mudar muita coisa. Outro desafio, medo do julgamento. Quem aqui também não foi julgado? Às vezes até mesmo por uma pessoa que a gente gosta, alguém que a gente confia. E às vezes, gente, o julgamento, ele pode ser positivo, mas às vezes ele pode acabar atrapalhando o nosso desenvolvimento. Outro desafio, falta de direção. Como eu queria ter tido alguém para poder me orientar, para poder me direcionar, para poder, com tudo, dar a mão e te dar uma orientação. Alguém que não vê um geral, alguém que vê a particularidade de cada um, porque somos diferentes. Às vezes aquilo que dá certo para você pode não dar para você, porque somos únicos, cada um tem a sua essência. Então, o que a gente precisa fazer? Ser protagonista. A gente precisa ser protagonista. E o que é uma pessoa protagonista da sua própria vida para aplicar nas redes sociais? Porque se você consegue trabalhar isso primeiro na sua vida, você consegue estar mostrando a sua verdade nas redes sociais. Então a gente precisa, primeiro de tudo, ter autenticidade. Qual é a sua autenticidade? Qual é a sua verdade? O que você quer passar para o seu público? Seguindo, autorresponsabilidade, gente. Lembrar que as suas escolhas e as suas decisões são suas, então a responsabilidade é sua. Não dá pra gente ficar culpando, procrastinando e sempre falando que a culpa está no outro ou em alguma coisa. Superando a opinião dos outros, como a gente acabou falando aqui. Então é muito importante a gente entender as críticas construtivas e nem sempre elas vão deixar a gente confiante. Tem muita crítica que acaba baixando a nossa autoestima. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Para ser protagonista, você tem que definir os seus próprios padrões de sucesso. Então o que é sucesso para você? O que é? Nem sempre você vai ter esse discernimento. Então, por isso que eu insisto que você tem que se conhecer.
você tem que entender quem é você, a sua verdade, para você estar podendo passar isso com mais autoridade. Então, a partir do momento que você entende tudo isso, você entra também ali. Como se guiar na produção de conteúdo. Então, o que eu criei aqui para vocês? Um guia de etiqueta. Ah, etiqueta para a gente estar bem vestido? Não, gente. Um guia de etiqueta com algumas dicas, com algumas regras, vamos dizer assim, para a gente conseguir ter essa pertinência. Então, primeiro, algumas dicas para vocês. Como articular as suas palavras? Quantas vezes vocês já observaram vícios nos outros e em você mesmo? O meu, que eu tinha muito, né? Eu estava sempre conversando com alguém e aí quando eu via as gravações, né? Era até algo que me dava uma segurança. Mas isso não é legal da gente ficar vendo nas redes sociais. Os vícios de linguagem, eles são horríveis, gente. E tiram totalmente a nossa autoridade. Outra coisa importante, uma dica, pausa. Você percebe que até mesmo quando você está trabalhando a arte, como as pausas são importantes. E na comunicação é a mesma coisa. Às vezes você dá uma pausa, você consegue transmitir mais segurança, mais confiança e mais credibilidade nos seus conteúdos. Estratégia para lidar com os erros. Quem aqui já não errou? Ou ficou com medo porque errou numa gravação, se sentiu mal? Então a gente tem que saber aprender com os erros. A gente tem que entender e saber improvisar. Então quando você aprende a improvisar, você perde esse medo de errar. Porque a gente erra mesmo. Até aqui na palestra eu posso cometer algum erro e eu estou aqui me comunicando com vocês. Então é muito importante a gente ter dicas para improvisar. E isso eu consegui ajudar bastante gente com essas dicas de improviso. Então, lidar com o nervosismo. Quem não sente aquele frio na barriga, aquela ansiedade, principalmente quando a gente vai começar, quando a gente toma a decisão, agora eu vou começar. Então, o que a gente tem que fazer? Continuando. Aceitação pessoal. Como eu falei, não adianta você querer colocar a sua cara na internet se você ainda não se encontrou. Então, essa questão do autoconhecimento que eu trago muito no protagonista é para você realmente refletir. Você se autoconhece? Você realmente sabe quem é você? Outra coisa, aceitar a sua própria singularidade. A gente vive num padrão da sociedade onde tem muito não, é legal fazer isso, não, é legal do outro jeito. Mas cada um aqui tem essa particularidade e é importante você trabalhar isso. Outra coisa, gente, não tem como você estar na rede social se você não conhece o teu público. Conhecer o seu público-alvo, ele é essencial para você conseguir ter uma linguagem, entender qual que é a linguagem do teu público. Às vezes você está querendo vender algum produto, algum serviço, né, ou até mesmo subir a sua carreira profissional, mas você não está com uma linguagem adequada para o seu público. Exemplo, eu sempre tive muito um público de mulheres, seja na arte ou seja na comunicação. E às vezes eu comecei a sentir no meio do caminho que vieram muitos homens, adolescentes, então não é a mesma linguagem. A gente tem que ficar observando muito o nosso público, saber quem é ele. Outra coisa, estratégia. A gente não pode simplesmente jogar. Você cria uma autoridade melhor quando você faz pesquisas, quando você tem uma organização. E isso faz você não se frustrar. Porque se você joga, às vezes você cria uma expectativa e se frustra. Quando você se organiza, quando você estuda, quando você pesquisa, aí sim você consegue atingir exatamente quem você precisa. Então, depois que a gente lidou com tudo isso, seguindo, tem uma coisa muito importante, a rede de apoio. A gente precisa ter uma rede de apoio. Por que a rede de apoio é tão importante? Porque a gente consegue ter mais facilidade para a gente superar os nossos obstáculos internos. A gente tem alguém de verdade que vai apoiar a gente, que vai dar força para a gente conseguir superar esse desafio.
seguindo. Rede de contatos. Igual hoje, por exemplo. Eu tive alguns trabalhos que eu realizei antes, eu estou aqui hoje com vocês, então tinha uma maquiadora envolvida, tinha uma cabeleireira envolvida, tinha um fotógrafo, um diretor. Quanta gente que envolve. Então essa rede de apoio é muito importante estar conectada, estar ligada com aquilo que você quer passar. Porque se todos estão organizados e sabendo exatamente aquilo que você quer passar, você consegue fazer isso de uma maneira completa. Construir a sua marca pessoal. Você tem que saber o que você se destaca. Qual é o seu diferencial? Você tem que criar uma marca forte. Exemplo, a minha hoje, que todos me conhecem, é Iluminadas, Ilumine-se, Brilhe. É algo que já faz parte da minha essência. Então não adianta eu chegar aqui e falar, vai lá, faz isso, porque isso é agressivo, isso não faz parte da minha essência. Não adianta eu ficar brigando porque eu vi alguém que eu comparei, que é uma coisa legal na rede social. Então isso não funciona. Outra coisa, quantas pessoas aqui têm dificuldade de aceitar elogios? É muito difícil. Pois é. Às vezes a gente não aceita aquilo que a gente faz de melhor. Às vezes a nossa baixa autoestima faz com que a gente não acredite no nosso potencial. E a gente está perdendo algo incrível de poder mostrar. Então a gente tem que refletir sobre isso. Então agora eu vou falar um pouquinho quem é a Cláudia Queiroz. A Cláudia Queiroz é artista, é jornalista. Como eu falei aqui um pouquinho antes, eu sempre trabalhei muito com as mulheres, mas eu acabei criando uma cura. A gente acaba conhecendo. Então eu trouxe isso para a comunicação, porque eu sou formada em rádio e TV, e depois eu acabei trabalhando numa emissora de TV que foi a primeira televisão transmitida pela internet, não sei se alguém aqui conhece, talvez o Duran Al TV, onde eu fui produtora, apresentadora, e lá eu comecei a criar pautas e depois eu comecei a fazer entrevistas com as pessoas. E o que eu entendi? Que quando você faz isso, você tem essa interatividade, que é o que a gente vive hoje, né? No YouTube, no Instagram, no Face, a gente sempre está ali conversando as lives, né? Então isso foi um trabalho muito legal, porque você acaba conhecendo de verdade quem é aquela pessoa. E todo mundo que eu acabava entrevistando junto com a minha parceira, que era a Gisele na época, eles deslanchavam. E isso ainda nem tinha na época. Era 2005, 2006, então faz bastante tempo, né, gente? Hoje em dia é outra realidade. E isso fez com que eu fosse seguindo. Aí o que aconteceu? Eu acabei trabalhando com a dança, onde eu trabalhei com as mulheres, só que eu não dava só aula de dança. Ali eu percebi que eu fazia uma psicologia, ali eu fazia um pouco uma terapia. Por quê? Porque eu gostava de conhecer quem estava comigo. E a partir do momento que eu conhecia quem estava comigo, eu conseguia colocar a parte da comunicação e a pessoa se expressava. E quando eu voltei ali na pandemia, que eu acredito que todo mundo deu alguma mudança nessa pandemia, né? Quando aconteceu a pandemia comigo, eu resolvi mudar. E aí eu tive uma transição de carreira, que eu também não sei se alguém acabou passando por isso. E eu saí um pouco da arte e acabei vindo para a comunicação. Mas a gente também não pode esquecer que é aquilo que eu falei. A arte, a comunicação, na verdade, ela está muito ligada para a arte. Porque às vezes tem alguém aqui que ela está mais para o lado do humor. Tem gente que está ligado mais para algo diferente ou emotivo, que é o meu caso. Eu já sou muito ligada com a emoção. Eu gosto de trabalhar isso nas pessoas, porque eu acredito que quando você coloca a tua emoção para fora, você consegue colocar a tua verdade. Então, o que eu quero hoje aqui? Trabalhar junto com vocês. Por quê? Porque a gente precisa, gente, saber como é importante a gente acreditar nos nossos sonhos. Como é importante a gente definir as nossas metas. Só que às vezes a gente coloca metas muito a longo prazo. E isso acaba ficando difícil e frustrante no nosso início de colocar a cara na internet, não é verdade? Então, o que eu falo como dica para vocês para ajudar? Coloquem metas alcançáveis, mesmo que ela seja pequena. Hoje eu vou tentar fazer uma gravação sozinho. Hoje eu vou gravar ali comigo mesmo.
vou estar trabalhando essa parte, vou estar observando aquilo que eu posso melhorar. Hoje eu vou pegar alguém de confiança e vou pedir para essa pessoa falar, dar a opinião dela, o que ela está sentindo. Outra coisa, quando a gente trabalha ali dentro do protagonista, é o começo para a gente conseguir isso. Por quê? Ali no protagonista, eu trabalho as dores. Quem aqui não tem uma dor a ser trabalhada? E às vezes essa dor está te impedindo de ir mais longe. Os seus pontos fortes, os seus pontos fracos também. Porque quando você descobre o teu ponto fraco, você consegue lidar com ele. Quando você descobre a tua dor, você sente ela e consegue trabalhar ela. E além disso, o autoconhecimento, a sua transformação. E aí você vai conseguir se transformar. Então não adianta a gente chegar aqui na palestra e falar, nossa, ela vai chegar lá e vai me dar dicas, o protagonista, eu vou sair de lá fazendo tudo. Não, primeiro a gente precisa se conhecer. A gente precisa ter esse trabalho. Para você não ser mais um que está seguindo outra pessoa. Para você realmente fazer a sua verdade. E aí você vai ter sucesso. E aí você vai estar feliz. Porque você vai ter a sua própria autoridade. Então, gente, eu vou colocar um pouquinho aqui, só para vocês entenderem. Às vezes eu falando pode talvez não ficar muito claro aonde eu quero chegar. Então a gente escolheu alguns depoimentos para poder estar mostrando para vocês, né, o que falam. Você já pensou em transformar a sua vida assim como eu transformei a minha? Acender algo que você achou que realmente estava apagado? Quantas vezes eu escuto, ah, mas eu tenho vergonha, ah, mas eu tenho medo, ah, mas eu não sei falar direito, ai, que medo, que vergonha, não sei, não quero, não posso. Gente, para com isso. Vamos mudar. Vamos nos transformar. A partir do momento que descobrimos nossa real identidade, fica mais fácil de transmitir para os outros. Temos muitos depoimentos aqui de pessoas que sentiam medo, sentiam vergonha, assim como você, assim como eu senti. A Cláudia Queiroz, ela mistura simplicidade com sofisticação ao gravar os vídeos, né? Ao assisti-la, aquilo de uma certa forma me destravou pela espontaneidade com que ela faz, uma segurança que misturado com simplicidade, eu não sei o que acontece, mas aquilo de certa forma me destravou. Eu tinha muita dificuldade de olhar para a câmera, de gravar vídeos para divulgar meu próprio trabalho. Ao assisti-la, me iluminou. Eu sei que ela tem um trabalho muito bacana para as mulheres, né, o Ilumine-se, né? Mas eu represento aí o público masculino e dizer, Claudinha, você também me iluminou, que Deus te abençoe, que você continue seguindo seu trabalho aí, iluminando muita gente, tá bom? Um beijo! Oi, gente! Eu conheci uma pessoa essa semana, é uma pessoa maravilhosa, excelente, uma mulher de muita luz, uma pessoa incrível. Ela se chama Cláudia Queiroz e através dela, com poucas palavras que nós tivemos aqui no salão, ela me encorajou de uma forma, com tão poucas palavras, e ela me deixou assim, tão impactada com todas as palavras, tudo de bom que ela falou para mim, porque eu não tinha coragem de fazer vídeo, eu não tinha coragem de filmar, de gravar o meu trabalho, e por conta de algumas palavras que ela falou hoje para mim, essa semana, eu venho essa semana fazendo vídeos do meu trabalho e postando e me divertindo com tudo isso. E assim, ela me encorajou, ela me levantou, ela levantou minha autoestima e eu tô aqui para te agradecer, Cláudia. Muito obrigada por tudo que você fez nesses poucos dias que a gente se conhece. Você é uma pessoa excelente, uma mulher de muita luz. Através de você, muitas mulheres se levantarão, inclusive eu. E agora eu vou ajudar muita gente através de você. Obrigada, meu amor. Que Deus te abençoe. Sabe aquela pessoa que consegue te colocar no topo? Que consegue fazer você enxergar o que há de mais bonito em você e o que você é capaz? Essa é a Cláudia. Eu a conheci e desde que eu a conheci, tantas coisas mudaram na minha vida. Tantas coisas que
eu não enxergava e não dava o valor necessário para o que eu fazia, eu comecei a enxergar, eu comecei a me sentir especial, eu comecei a transbordar tudo isso que a Cláudia fez com que eu enxergasse. Então, ela consegue tirar ali de você a sua verdadeira essência, a sua verdadeira base, e com isso ela consegue transformar você em diversas possibilidades. Você começa a enxergar coisas que nem mesmo você enxergava. Obrigada, Cláudia, obrigada por ser essa mulher tão especial e por fazer tantas outras pessoas se sentir especiais. Mas de uma coisa eu garanto, assim que você se descobre e você coloca isso em ação, é um caminho sem volta, pois você começa a gostar de você mesmo e aí você cria algo real para o seu público e nesse momento suas gravações e conteúdos, elas ficam verdadeiras. E assim, as suas gravações se tornam prazerosas e de conteúdo real. Então, se você quer isso, hoje eu estou aqui para te passar uma novidade que eu quero trazer com muito carinho. Estou aqui para lançar o meu e-book e assim como eu me transformei, eu também quero transformar vocês. E pensando nisso, foi assim que eu criei o e-book Protagonista. Para você ser o protagonista da sua própria história. E eu tenho certeza que ele vai te ajudar a se descobrir, a colocar o seu projeto em ação e realmente fazer a diferença. Ficou curioso? Então entre em contato comigo que eu vou ter o maior prazer de ajudar você a se transformar, se descobrir e colocar em ação. Vem comigo! Bom, gente, esse vídeo é um pouquinho da minha realidade, não tem como não se emocionar. Por exemplo, o que vocês estão ouvindo ali é a minha realidade. Às vezes a gente tem medo, a gente procrastina porque a gente coloca desculpas. E mesmo quando você, no meu caso, você acaba de ter um filho, você pode voltar a trabalhar, você pode ter uma rede de apoio e você pode se sentir segura. Meu coração quer ali pegar ele, mas eu tô aqui com vocês, com a minha postura, sendo o mais profissional que eu posso para poder passar isso para vocês. Então, não inventem mais desculpa, não percam tempo, porque cada um de vocês, é o que eu costumo dizer, a gente tem uma luz e às vezes ela apaga. Então procura com esse autoconhecimento gostar de você, acender essa luz e brilhar. Não só você brilhar, não é sobre isso, mas sobre iluminar. Porque a partir do momento que você entende quem é você, eu tenho certeza que você consegue criar essa autoridade e quando você coloca a tua cara na rede social com medo, vai com medo mesmo, com um filho chorando, vai com ele chorando, com alguém te apontando o dedo e te criticando, vai assim mesmo. Acredita em você, porque eu tenho certeza que cada um aqui tem uma essência muito linda e as redes sociais, para mim, a comunicação, o jornalismo, é isso que ela me move. É você poder passar isso, é você poder passar essa inspiração. Então, não tem como eu não ser verdadeira e não me emocionar vendo isso, porque é isso que eu consegui entender. Pontos fortes, que é algo que está no protagonista, só uma deixinha. Quando alguém pensa em você, o que ela lembra? Para que ela te chama? É só uma dica. Lembra desse ponto forte, porque você é importante. Você tem uma mensagem para passar. E é assim que a comunicação e o jornalismo fizeram eu criar o protagonista. E é muito importante você ter um apoio, você ter alguém para te ajudar, alguém que vai estar ali te direcionando em cada desafio, em cada medo que você sentir. Ainda mais quando você já passou por isso e você conseguiu superar. Você tem ferramentas para te ajudar. Então, por exemplo, como eu já falei também, uma dica. Começa a gravar uns vídeos, começa a se ver, começa a gostar de você. Começa a observar isso. Já ouvi pessoas falando para mim, mãe, eu tenho aqui um canal, tenho aqui já um podcast, mas eu não sei, eu tô sem propósito. Olha só, a pessoa já tem coragem, ela também já tem ali uma postura, mas ela tá sem o propósito. E aonde que a gente busca esse propósito? Conhecendo a gente, sabendo quem a gente é de verdade e o que a gente pode passar. A importância de buscar um feedback
construtivo e implementar melhorias. Então, aquilo que eu também já falei aqui. Procure uma pessoa que você realmente acredita que pode te direcionar sem tanto a emoção, que pode acabar te atrapalhando. Porque às vezes alguém da tua família te ama, mas ela pode te proteger demais. Isso aconteceu comigo. O jornalismo veio do meu pai, que trabalhou na Rede Globo, ao lado de Marília Gabriela, apresentou o Jornal Hoje, trabalhou no finalzinho do Aqui Agora. Não sei se tem muita gente aqui que lembra, porque é mais do final da década de 70, o Guilherme Queiroz, que foi onde eu criei a live e o podcast que eu já vou falar, que chama Além da Voz. Então, eu criei um medo dentro de mim, porque eu queria a aprovação dele. Então, muita gente chegava para mim e falava, nossa, mas você fala bem, desde a faculdade. Amigos. E eu não, tenho medo. Porque o meu pai, ele me proibiu de fazer teatro. Meu pai me proibiu de fazer os trabalhos que eu queria quando eu era criança. E eu acreditei que aquilo era errado. Mas, na verdade, ele achou que estava fazendo certo. Ele estava me protegendo. Porque tudo tem vários lados. Então, a gente vai encontrar coisas positivas, pessoas que talvez não tenham o mesmo valor que você. Mas eu passei por um momento muito lindo. E ele já estava com Alzheimer, só compartilhando, porque foi muito importante para mim. Talvez vocês entendam melhor. E aí, na última semana que eu passei com ele de vida, mesmo ele doente, ele chegou e falou, eu acredito em você. Só fala um pouquinho mais baixo, filha, que você grita muito. Fala um pouquinho mais devagar, mas você é muito boa. E aí eu tirei aquele julgamento, aquele peso. E talvez vocês tenham alguma coisa parecida, e às vezes a gente nem percebe. E a gente está perdendo uma grande oportunidade de colocar a nossa cara no mundo e poder estar trabalhando algo tão bom para os outros também. Para a gente primeiro e para os outros. Estratégias para ganhar confiança e se sentir mais confortável ao longo do tempo. Eu tenho estratégias que eu posso compartilhar com vocês. Eu aprendi muitas. E é por isso que hoje eu estou aqui, mesmo emocionada, e eu consigo olhar no olhinho de cada um. Alguns eu conheço, alguns têm olhos que talvez eu já vi, talvez não. Mas foi algo que, quando eu me conheci e eu me aceitei, eu consegui colocar minha cara e fazer as lives e os podcasts. Então, seguindo, por que fazer live, dá licença, e podcast? Por quê, gente? Porque histórias convencem. Lembra quando eu falei da UTV? Quando eu produzia, fazia entrevistas, eu sempre gostei de fazer isso, mesmo com a arte, mesmo quando eu trabalhei com dança. Eu ainda consegui criar isso com as minhas alunas de dança e fazer elas darem uma entrevista, consegui colocar elas, que chamava até Poder em Equilíbrio na época, que daqui a pouquinho vocês vão ver como eu não desisti dos meus sonhos e eles hoje estão aqui, vivos. Então, quando você está fazendo uma live ou um podcast, como que funciona o trabalho comigo? A gente tem algo antes, a gente tem uma pré-pauta, vamos dizer assim. Eu construo a pauta junto com você. Exemplo, cheguei para você e falei, vamos fazer um podcast, vamos fazer uma live. Antes eu quero te conhecer, porque eu crio perguntas estratégicas para fazer você dar a sua resposta de quem é você. E você acreditar em você mesmo. Então, as experiências que eu tive com as lives, quando eu comecei, além da voz e com os podcasts, teve muita gente que falava, eu tô morrendo de medo, eu tenho vergonha, eu não vou conseguir fazer essa live, você já fez a minha arte, e agora? Gente, todas as pessoas que fizeram live comigo, podcast comigo, de verdade, é por elas, não por mim, porque eu sinto muito orgulho. Todas estão aí bombando, brilhando, iluminando. Não importa a área, mas eu consegui, com essa estratégia, consegui mostrar para ela nessa entrevista, com o meu jeito, o tanto que ela é importante. E ela se descobriu coisas da vida dela ali comigo, dentro do profissional. Então vocês entendem como tudo está ligado, aquilo que está aqui dentro antes? Quando você resolve aquilo que está aqui dentro, colocar a cara depois, gente, é um passo. É muito próximo, é muito rápido. Então, foi assim que hoje eu trouxe aqui, né, o protagonista, que é esse e-book que a gente correu aí contra o tempo, porque eu também tive os meus desafios, né? Mas a gente conseguiu trazer um pouquinho aqui do gostinho para vocês.
e ele faz parte de um programa, Poder em Equilíbrio. O que é esse programa Poder em Equilíbrio que eu quero apresentar para vocês? Lançamento do e-book, protagonista, já falei, dores, autoconhecimento, entender seus pontos fortes, criar metas alcançáveis, se transformar. Eu trago também um guia da etiqueta para a internet, que é claro que ali dentro do programa vai ter muito mais coisa, que eu passei algumas dicas, que é importante. Da mesma maneira que hoje eu estou aqui vestindo, estou aqui tentando passar até a maneira como eu me visto, como eu me porto, como eu passo essa autoridade para vocês, graças a uma grande amiga que também soube entender quem eu era e conseguiu me vestir, que é a Onda Story. Então, a gente também tem etiqueta na internet. É muito importante a gente entender ela, porque fica mais fácil. O manual Autoridade no Podcast. Eu te ajudo a criar essa autoridade através de um podcast. Por que não fazer um podcast comigo? Eu tenho certeza que vai ser uma experiência muito legal. O mapa para você transformar a sua rede social em uma ferramenta de trabalho. Então você já tem o teu trabalho aqui. Por que não levar para a rede social? Por que não compartilhar? Tanta gente já sabe trabalhar com essa rede social, então por que não conseguir algo a mais com isso? A comunidade, que é a comunidade Poder em Equilíbrio, lembra da rede de apoio? Ali sempre tem uma dica, ali sempre é aberto, é uma comunidade aberta para você falar a sua experiência, compartilhar comigo, você a sua, você a sua. E a outra coisa mais importante, que é a consultoria personalizada, porque aqui cada um é de um jeito. Cada um tem algo único, que o seu desafio é diferente do seu. Então essa consultoria ela é muito importante para a gente ter um programa completo e a gente realmente conseguir ser protagonista da nossa própria história. Então o tema protagonista, acho que agora ficou mais claro. Então seja protagonista. Para de viver a vida dos outros. Para de deixar tudo para amanhã, para depois. Faz agora. Não tenha medo. E se você tiver medo, vai com medo mesmo, gente. Porque a realização, hoje, onde eu sinto que eu cheguei no topo, mas eu ainda tenho que escalar porque a gente nunca está satisfeito. Eu sempre quero mais. Então hoje eu estou aqui nessa palestra, compartilhando isso com vocês. Com os meus desafios. Com os meus medos, talvez, relacionado ali aos cuidados que eu tenho com a minha família, que também é prioridade, mas eu tô aqui, passando tudo isso para vocês, para poder transformar, pelo menos um pouquinho, que vocês saiam daqui com um pouquinho mais de coragem. Em qualquer área, profissional, amorosa, pessoal, para de deixar para depois. Para de querer agradar os outros. Para de querer mostrar, mostra para você. Fica feliz para você. Isso vai ajudar muito na tua vida pessoal. Então, quanto isso vale para você? Quanto vale você ser você? Quanto vale você acordar e dormir feliz, indo fazer o que você gosta, sendo quem você é? Então, é por isso que eu vim trazer esse recado para vocês. E eu tô aqui muito feliz de poder estar compartilhando e o que eu vou fazer agora? Eu vou abrir para se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta. Gleice, né, que faz parte da equipe, se tiver alguém online também, eu peço até desculpa, mas não tem como, gente, que está aqui no online, não tem como eu não sentir cada olhinho que está aqui, cada pessoa que está aqui. Então eu estou muito focada neles, mas eu não esqueci de vocês, a gente tem uma equipe cuidando de tudo isso, então a gente também está aberto para as perguntas. Mas o sorteio que a gente vai fazer hoje é só para quem está aqui. E eu espero de verdade que todos que estão aqui, porque eu também acredito muito que nada é por acaso, inclusive as pessoas que estão aqui, eu espero que a pessoa que ganhe fazer uma live comigo, que ela entenda que agora ela não pode falar não, vamos dizer assim. Então eu estou dando um impulso, eu estou dando uma empurradinha para ver se vocês ganham e criam essa coragem para estar colocando a sua cara.
E esse é o QR Code, para quem tiver mais informação, vocês podem direcionar ali e vocês vão ter todas as informações. E tem as minhas redes sociais, vocês também fiquem à vontade, eu tô aqui, gente, para o que vocês precisarem. E antes disso, eu só queria agradecer muito o Duran, porque é até curioso, mas quando naturalmente as coisas foram acontecendo na minha vida artística, o Duran chegou para mim e falou: vamos lá no meu espaço, eu abro essa oportunidade para você. Você tem um grupo de dança? Vem aqui dançar. E foi a partir daquele dia no seu teatro, Duran, que eu criei a companhia de dança Belle Divas, que fez tanto sucesso, tanto que tem alguém, né, que está aqui hoje comigo e sabe exatamente o que eu estou falando. E hoje ele me deu essa abertura, essa oportunidade. Então eu tenho certeza, gente, que já é sucesso, todos vocês. Todos vocês. Então, gratidão mais uma vez por ter me dado essa oportunidade, porque o Duran também me deu essa empurradinha. A hora que ele me convidou, eu falei, e agora? E eu tô aqui hoje e consegui finalizar essa palestra. Então é isso, gente. Seja protagonista da sua própria vida. Gratidão. Tem alguma pergunta? Alguma coisa, tanto para eu poder responder ou a minha equipe, porque eu também... Pode perguntar. Gabriel, né? Gabriel. É só para poder, para o pessoal ali. Obrigado. Qual foi o seu impulso, o que te motivou a criar o Protagonista? É um livro bem versátil, né? Fala principalmente sobre essa questão das vendas, mas cabe para várias áreas da vida. Com certeza. O que te o que te motivou a fazer ele? Muito boa a sua pergunta. O que me motivou? Quando eu comecei a minha carreira profissional com a dança, quando eu via uma aluna falando para mim, nossa, Cláudia, você tem o poder de fazer com que a gente enxergue aqui dentro algo que nem a gente sabia que existia. Você consegue ter uma facilidade através das suas ferramentas, da sua técnica, se a gente pode dizer assim, de conseguir mostrar pra gente aquilo que nem a gente enxerga. Então, hoje, entendendo melhor, com mais maturidade dentro da comunicação, depois de ter feito as lives e ter feito os podcasts, eu entendo que eu superei essa dor. Quando você supera essa dor e você passa por isso, você tem propriedade e verdade para falar. E quando eu falei a questão do meu pai, porque foi onde acabou todos os meus medos. Entendeu? Então, siga os sonhos de vocês, porque muita coisa está lá na infância e a gente não percebe. Tem mais alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Ou até mesmo alguma coisa que vocês queiram falar, que vocês queiram colocar, que vocês sentem, que vocês querem pôr para fora? Por favor. Espera só um minutinho. Muito obrigada. Obrigada. Então, eu queria te parabenizar, né? Quando eu vi o bebê chorando e você falou que era seu filho, eu até me emocionei um pouco, porque é muito difícil para uma mãe ouvir do jeito que ele estava chorando e conseguir manter, né, a postura. Eu sei que você falou ali em rede de apoio, mas você parece uma mulher bem ativa. Como que você faz com relação, por exemplo, a essa questão, né, dos filhos e ainda do trabalho? Como ótima pergunta e uma ótima oportunidade. Muito obrigada. Quando eu falei de rede de apoio, eu também quis dizer sobre eu poder te dar essa rede de apoio, mas falando sobre a minha rede de apoio, que hoje, no momento da minha vida, eu tenho ela perfeita. Eu tenho uma mãe que sempre me apoiou, eu sei que nem todo mundo tem essa sorte, mas isso foi essencial para mim. E o meu marido, que é o Helder, que está aqui hoje, que tem uma agência de marketing em São Paulo, ele me deu muita força. Então, quando eu falo que a rede de apoio, ou uma opinião, ou uma crítica, ela pode te destruir ou te levantar, foi isso que ele fez. A gente procurar ter pessoas que tenham essa rede de apoio que a gente confia. Quando eu fiquei grávida, não tem como eu falar para vocês que o meu mundo, nossa, eu já estava ali na minha carreira, só que eu sempre tento enxergar o lado positivo de tudo. Então foi um momento que eu fiquei introspectiva, logo eu que falo pra caramba, mas eu fiquei com medo. E agora? Como que eu vou lidar? Filho e a minha carreira. Eu até trabalhei isso numa constelação e me ajudou. Mas o meu marido, ele falou, deixa comigo, eu seguro ele para você fazer o podcast. E eu chegava com o meu filho mesmo, por isso que eu falo, né, teve quem acompanha as redes, os programas que eu fiz, eu falava, mulher,
Que desculpa ainda para empreender. Olha eu aqui, eu dava de mamar, porque aqui, gente, eu tô tendo um respeito com vocês. Eu sei que não é agradável a gente ter um bebê chorando, né? Eu sei que não é legal. Mas se eu não fizesse isso, eu não ia para frente. Então foi uma maneira que eu encontrei, mesmo no podcast, quando meu filho começava a chorar, eu tava ali dando de mamar, entrevistando. Então foi isso que me deu força, porque essa é a Cláudia de verdade, essa sou eu. Eu enfrentei isso para mostrar que a gente pode, mas é claro, quando a gente tem uma rede de apoio, gente, é muito mais fácil. É muito mais fácil. Mas mesmo assim, vocês viram que eu tô aqui escutando e seguir. Então a gente tem que, não que ele tá sofrendo, mas assim, é algo que a gente tem que ter um equilíbrio. Por isso que eu falo poder em equilíbrio. É a gente ter o nosso poder, mas sempre tá tentando equilibrar. Então a rede de apoio é importante. É muito importante. Alguém quer falar alguma coisa que sentiu? Quer colocar, acha importante, fiquem à vontade. Alguma pergunta lá da internet ou vocês mesmos, se quiserem comentar, gente, fica à vontade. Não mais? Então a gente pode fazer o sorteio e eu espero de verdade estar com você, Brenda. Então, eu vou pedir para a Brenda sortear. Vamos primeiro o e-book? Então, vamos ver quem que vai aí ganhar o e-book. Eu quero. Vamos colocar aqui uma energia verdadeira de conexão para quem é. Número 11, gente. Quem é número 11? Tá todo mundo aqui? Será que tem alguém que saiu lá fora? Não tem mesmo ninguém aqui, senão eu vou trocar. Não? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Eu vou trocar, tá? Não era pra ser. Me perdoe quem for número 11. Vamos lá. Vamos ver agora então. Mais conectado agora, uma coisa mais certa. Quase 11. 21. Quem é? 21, alguma conexão aí? Gente, quem está precisando? 21. Quer dar uma olhadinha? A gente vai dar só mais um tempinho, porque eu sinto que é um número que está precisando. Tudo bem, tá? Vamos lá. Tá quentinho. Online, tem alguma pergunta, Gley? Tem alguma coisa aí? Ai, que você não consegue. Tá bom, desculpa. Fico muito envolvida com as pessoas, a gente esquece do online. Bom, gente, eu acho que o 21... Você é o 21? Então foi você que acabou de ganhar o livro, o e-book do protagonista. E eu falei antes, né, eu não sei se você pôde escutar, mas eu falei que eu acredito muito que quem fosse sorteado era alguém que realmente estava precisando. E eu espero de verdade, com todo carinho, que você faça muito bom proveito desse livro. Obrigada. De verdade, viu? Obrigada. Parabéns aí por ter ganho, imagina. Obrigada. Eu que agradeço vocês estarem aqui comigo hoje, viu? Obrigada. Imagina. Viu? Gente, agora então eu vou fazer o último sorteio, porque eu sei que todo mundo também aí tem seus compromissos. E vai ser fazer uma live comigo. Meu Deus, eu tô até com medo. Calma, a gente vai conversar, eu vou explicar direitinho para vocês e eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Vamos lá, Brenda? Então vamos lá. Quem que vai colocar a carinha aí comigo? Ai, gente, número 1! Nossa. Deixa eu ver. Como que você chama? Luísa. Eu senti também, quando eu fiz esse sorteio, que era alguém que tinha muito que mostrar. Eu não sei porquê, não sei quantos anos você tem. Claro que nesse caso a gente tem que pedir uma autorização, né? Dependendo de quantos anos você tem. Mas eu acredito que talvez você tenha alguma coisa com essa pouca idade, porque ela tem cara de muito jovem, de talvez algo importante para as pessoas. Então eu queria saber se você topa, se você está disposta a enfrentar esse desafio, claro que os seus pais aceitando. Você topa? Então, seja muito
equilíbrio. E eu vou pedir para todo mundo assistir essa live, gente. E é isso que eu queria falar para vocês. Mesmo que você não ganhou, se vocês tiverem alguma dúvida, de repente aqui eu ainda estou assimilando tudo que foi dito, eu estou sempre à disposição para vocês, o que vocês precisarem para a gente poder botar a nossa cara, acender nossa luz interior, brilhar e iluminar. E é isso, gente. Gratidão por tudo, viu? Muito obrigada. Obrigado, pessoal online também, agradeço e peço desculpa mais uma vez, porque não tem como a gente não dar atenção. E agora eu vou cuidar do meu sol, que é o meu filho. Com licença. We'll be right back.